fazendo fade no pedalzinho, Fade no a live. pedalzinho. É isso aí. Mais um ao vivo lá em casa começa. E boa noite a todo mundo. Obrigado por quem está entrando aí. Quem já está assistindo, compartilhe, avise os amigos e ajude aí a gente levar o programa para frente. Hoje a gente já está entrando bastante gente, hein? Hoje aqui comigo, Aquiles Faleco. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. E já deu para ver que o senhor tem um extremo bom gosto no play. Eu vou começar diferente. Fala um pouco desse seu instrumento, cara. Legal. Bom, primeiro queria te agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Super honrado e assisto o programa quando dá, né? Esse horário a gente está na correria, vejo a reprise. E, pô, só elogios aí. E parabéns pela iniciativa, né? De ter um trabalho como esse, que eu acho que fomenta, mantém a chama acesa, faz a comunicação entre as pessoas com extrema qualidade, né? Então, que legal, obrigado. Legal. Então, essa guitarra aqui é o seguinte, há uns 22 anos eu cheguei para o luthier, o Ronai, que é um cara que hoje está trabalhando com madeira e vendendo madeira para grandes empresas aí do mundo, e falei para ele que eu queria um instrumento que fosse muito versátil, que desse para tocar algo mais do jazz, até um pouco acústico, e desse para tocar rock, né? E aí de Joe Pass a Alan Holdsworth, assim, vamos dizer. E aí a gente conversou muito sobre a questão da escala, enfim, das madeiras, né? E ele foi me explicando quais eram as características, né? Como que você podia conceber o instrumento. Aí ele chegou num formato, eu tinha desenhado o headstock, né? E daí ele chegou nesse formato, a primeira vez que eu olhei, assim, achei estranho, né? Só que é extremamente leve, encaixa super bem no corpo, assim, veste super bem. E é uma guitarra que ela é oca nas laterais aqui, tem esse monobloco no meio, que dá uma sustentação. O jeito que ele prende o braço é muito interessante também, porque é preso aqui na diagonal, então segundo ele tem um sustain maior. Você não tem um tróculo tradicional, né? Então a madeira fica encostadinha uma na outra, aumenta a vibração. E a parte elétrica, na verdade, não tem tanta diferença, ela é Seymour Duncan aqui, e aqui foi um captador que o Paulo Ferraz enrolou para mim, que queimou o original, e aí a gente pôs provisório, ficou bom, tá aí. Como você conseguiu queimar o captador? Como que alguém queima um captador? Acho que de tanto usar, né? E foi engraçado que ele começou a ficar fraquinho. E aí uma bobina meio que dançou. Aí tinha essa coisa de defasar, e eu na minha cabeça falei, eu acho que é o potenciômetro que está com defeito, né? Esse aqui ele defasava, mudava a fase ou ele desligava uma bobina? Não, desligava uma bobina, né? Aqui seria... né? Desliga uma. Então achei que pudesse achar, enfim, no meu captador. E então ela tem assim, é uma guitarra muito simples, muito objetiva. Isso feito pra você, né? Isso, foi feito pra mim. Aí o Rony acabou fazendo uma outra para um amigo nosso lá de Minas, o Alex. Aí o Rick Furlani pegou uma outra com ele também, só que um pouquinho diferente, já fechada, mas com os Tony Chambers. E acabou ficando, cara, uma guitarra que está comigo há 21 anos. Então assim, eu já tive mais de 60 guitarras. Uau! E assim, não simultaneamente, né? Mas tive guitarra pra caramba, tive a oportunidade de conhecer vários instrumentos. E essa guitarra sempre comigo. Então vieram grandes guitarras, passaram por mim, aí fiz um rolo aqui, outro ali, ficava um tempo com a guitarra, conhecia, passava pra frente. Acabou ficando. E eu no fim, cara, assim, eu fico um pouco dividido, porque você tem que ter coragem para usar um instrumento diferente, com um design que pra mim esse design é atemporal. Onde você tiver ele nunca vai ficar velho, né? Mas tem aquela coisa da imagem, às vezes você vender a sua imagem, se você está com uma extrato, com uma tele, é uma coisa, já é consagrado. Mas hoje eu acho que isso faz parte do meu processo, de ter um instrumento diferente, porque eu quero fazer um som X e Y ali, né? Também talvez ter uma voz um pouco diferente, então no fim acaba tudo casando, e a guitarra ficou comigo, né? Bom, eu perguntei o instrumento exatamente para a gente chegar nisso, na diferença do seu som, né?
Quando o Paulucci me deu um toque de falar, puta cara, leva o Aquiles lá e tal, puta músico, puta bom gosto e tal, eu fui atrás do material para conhecer o seu trabalho e vi que você tem uma linguagem, um mix de música brasileira com fusion muito grande e sempre associado a um timbre muito doce, um negócio, um bom gosto sempre rodeado de um timbre de alta qualidade e tal. E aí a pergunta é, cara, como que você se viu chegando nisso, né? Você começou de que forma, primeiro contato com o instrumento e tal, e aí até chegando, como você começou a visualizar, como a gente estava conversando antes, né, todo músico que para e olha para a música, né? Às vezes a gente vai passando tempos e tempos e tempos e não consegue ver além do próprio umbigo em qualquer situação, principalmente na música, quando você é um músico muito virtuoso, que é o seu caso, que você vê que você sabe tocar, cara. Se quiser, você vai atrás da velocidade e chega nela. Mas eu vejo que você usa a técnica a seu favor. Então fala um pouquinho do começo da sua carreira, estudo, até chegar nisso que você é hoje. E depois você vai tocar outras músicas para a rapaziada realmente conhecer melhor o seu trabalho. Eu acho que eu comecei naquela coisa do tocar, né, com aquela empolgação, moleque, querendo tocar. Tinha algo do querer aparecer um pouco, querer ser um pouco diferente, natural. Tinha 12, 13 anos, comecei a estudar violão. A guitarra veio na sequência. E eu tive sorte de ter aula com um cara, eu sou de Rio Claro, do interior de São Paulo, e um cara chamado Rogério Serri, que foi um cara que ele já tocava jazz, ele já tinha uma guitarra legal, porque, cara, ninguém tinha instrumento na cidade, era uma coisa assim muito difícil. Você está com 49 anos que você falou, então você passou quase pelos mesmos perrengues que todo mundo na década de 80. Justamente. Né, não tinha nada, se virava com o que tinha, e ninguém aparecia com um instrumento legal. E esse cara ele me mostrou uns sons legais, então eu, como todo garoto, gostava de rock, comecei a ouvir Hendrix, Led Zeppelin, mas também ouvi o Pat Metheny e o Joe Pass na mesma época. Então me deu abriu uma possibilidade. Eu estava longe de tocar aquilo, algo daquilo, mas tinha uma ideia ali. E fui seguindo com rock, sempre gostei de coisa autoral, então tinha uma bandinha de música autoral, aí todo mundo revezava, tocava um pouco de bateria, aquelas coisas. E tinha uma garagem na casa da minha mãe que virou o point, assim, né, da cidade ali. Então todo sábado à tarde a gente fazia um som. E aí a coisa foi caminhando e eu comecei a achar assim, bom, tem que estudar. Aí comecei a buscar conhecimento, entrei numa orquestra para tocar contrabaixo acústico, rabecão mesmo, estudei 5 anos de música erudita para tentar ler, porque na época não tinha método de leitura para guitarra, você tinha que estudar violão clássico. Aí fui estudar em Tatuí, aí na segunda aula o professor me deu uma carcada, porque ele sentava para escrever lição, cada aula de terno e gravata, pra você ter ideia. Geraldo Ribeiro, grande violonista. E eu queria tocar. Aí eu sabia tocar Garota de Ipanema, eu fazia os acordes, ele olhava e falava, não, aqui não. Aí na segunda aula eu fiz uma pentatônica, o cara olhou e falou, olha, acho que você está no lugar errado, né? E cara, foi a melhor coisa que ele falou, porque aí eu falei, não, acho que eu estou no lugar errado mesmo. Aí eu já ia para Tatuí não ia na aula dele, nas outras aulas, então eu acabei desistindo, e foi uma boa, uma decisão inteligente na época, porque realmente eu falei, não, eu não vou pelo caminho do erudito, apesar de gostar, achar que a história da música erudita é riquíssima, né? Acho que todo mundo tem que conhecer um pouco para entender as origens tonais, modais, enfim. Mas aí eu segui e comecei arrumei um instrumento, comecei a tocar e sempre tive essa coisa de tocar em banda. E isso foi uma coisa muito legal, porque nessa nossa época não tinha esse papo, né, de virtual, era real, ou era ou não era. Ou você se encontrava com as pessoas ou você não tocava. Justamente. E aí surgiu a oportunidade de tocar numa banda de baile. E eu falei, bom, vai ser legal, só que é o seguinte, a banda de baile tinha um puta equipamento. E eu tinha equipamento muito ruim, tinha uma guitarra meio caseira e tal. E eu fui tocar porque o cara emprestava o equipamento. Então eu tinha uma guitarra caseira, de repente tinha uma Roadstar da Ibanez na época, NG ativo. Cara, eu achei aquilo foi um paraíso, né? Os pedazinhos da Boss, levei pra casa e tal. E aí eu comecei a conhecer um pouco de timbre e tal. E daí você vai ganhando um pouco de dinheiro, eu ainda morava com meus pais.
fui me equipando e tal. Aí consegui minha primeira Fender, né, que foi uma das primeiras Fenders da cidade, pra você ter ideia, uma Telecaster. E aí a coisa foi caminhando, mas eu sentia assim, que tinha um caminho da música que era um caminho artístico, da criação, e tinha um caminho que era esse caminho mais comercial. E aí eu fiz aquela conta, falei, bom, para eu poder investir no projeto artístico eu tenho que tocar o comercial aqui, como muita gente fez, e fiquei fazendo baile 4 anos. Durante 4 anos eu não tive um sábado livre. Então foi aquela final de adolescência bem esquisita, né, dos 17, 18 até 20 e poucos anos. Aí comecei a estudar com professores particulares, saí de Rio Claro, fui para São Paulo, Campinas, atrás de professores. E sempre assim, entendendo essa coisa, bom, tem que estudar para poder entender as coisas, aí do que você entende você poder criar. Mas eu sempre tive muita afinidade com essa coisa da improvisação, da criação. Uma coisa muito natural para mim. Não fui aquele cara do cover certinho, sabe, que copiava direitinho. Eu gostava de mudar as coisas, assim. Eu vivia tomando dura dos caras da banda. Oh, você não fez o solo igual? Eu falava, não, eu vou fazer um outro mais legal, porque vai ser meu. O do cara é o do cara. Os caras, não, mas não dá, as pessoas vão achar que você está errando. Né? E que é isso aí. Principalmente no baile. Exatamente. Você vai tocar The Wall, você tem que fazer o solo do cara, né? Mas foi, é o mínimo, né? E aí acho que isso foi determinando para mim, já que eu ia de alguma forma começar a me preparar para construir algo na linha da criação, da composição e tal. E aí continuei seguindo os estudos e tinha um sonho de estudar fora, né? Estudar, eu tinha aqueles catálogos da Berklee e do GIT, aí eu ficava assim, né? Pô, qual que seria? Só que eu nunca achei que eu fosse, né, cara? Pô, um moleque do interior ali, Durango, pá, falei, meu, acho que não vai dar. E aí comecei a falar, não, eu vou. E botei uma meta, comecei a juntar uma grana, e eu tinha um mesa bug, umas coisas, vendi as coisas e tal, pá, e fiz a inscrição na escola lá. E fui pra lá já com 27 anos, não fui tão cedo, e que foi legal. Porque... Foi pra lá estudar onde? No GIT. No GIT. Aí eu escolhi. Tá. Na verdade eu queria estudar com o Scott Henderson, né? Tá. E eu lembro que eu tinha as fitinhas cassete, os videoaulas e tal, né? E achava o cara muito moderno pra época, uma coisa muito pra frente. E daí fui estudar lá em 96. E foi muito legal. Em 96 ainda ele já estava com o estado? Não, ele estava com aquelas... Ainda com os hack, com as Ibanez. Ele estava mudando da Ibanez, ele tinha umas Fender, mas logo depois ele foi para a Sur. Mas ainda era aquela Ibanez. Não, mas ainda era o lance meio Fusion dele. Ainda era. É porque eu carreguei aquele hack dele lá e Deus me livre, né? Ah, você chegou a trabalhar um pouco? Não trabalhei, só foi um abuso mesmo. Eu fiz um road. Deixa eu mexer. Eu fiz um road pro Gambari uma vez lá. Mas aí, cara, eu fui para lá com essa expectativa. Então, só que foi legal porque eu cheguei lá e eu já tinha uma certa experiência musical por causa do baile. Então o cara vinha, vamos tocar uma salsa. Não sou o cara da salsa, mas eu sabia mais ou menos como é que tinha que ir o caminho ali. E isso foi muito legal, porque eu comecei a tocar com várias pessoas, os caras começaram a me chamar. O japonês, o francês, e aí tinha as bandas da escola, né? E daí, cara, uma hora que eu tava meia-noite, estava na escola lá tocando. Isso foi muito legal. Só que a primeira aula com o Scott Henderson, cara, foi um negócio bizarro, assim. Que eu fiquei me preparando, porque o esquema da aula lá na época era assim, era uma salinha, ficava uma roda em volta dele, e essa roda ia revezando, e cada um que sentava do lado de cá tinha que tocar um tema do Real Book. Você levava um tema para tocar com ele. E eu, ingênuo, peguei um puta tema difícil pra caramba do Charlie Mingus, porque eu, ingenuamente, queria impressionar, né? Não impressionar do play, mas tipo assim, eu achei que eu tinha que chegar num puta nível, claro, o Scott Henderson. É que nem você querer, sei lá, discutir filosofia com um cara que é um filósofo e sei lá, sem um texto legal, algo pra dizer, né, fundamentado, né. Beleza, aí estudei, bicho, não dormia, lá, puta, amanhã tem aula com o cara, aí sentei pra tocar com o cara, aí toquei o tema, acabou de tocar, ele olhou pra mim e falou, cara, tá uma merda. Nossa! Bicho, eu gelei assim, né? Daí passa um filme na sua cabeça, né? Passa aquela coisa de ser um moleque tocando, aí uma certa revolta, do tipo, pô, mas como é que você... Mas foi a melhor coisa que ele fez. Só que daí o que ele fez? Ele falou, ó, vou te falar porque que tá uma merda. Porque seu time tá muito ansioso, porque você pegou uma música muito difícil pra tocar, pra quê?
sabe? Vamos devagar, tal, vamos lá. Aí ele tocou, ele improvisou, aí pediu para improvisar de novo, aí improvisou de novo, falou, ó, tá melhor, trabalha isso, trabalha aquilo. Tem também o lance da ansiedade de estar com Sim. o cara, óbvio. Né? O cara deu uma puta de uma aula. Aí na aula seguinte ele chegou, e aí, o que você trouxe? Eu falei, um blues em mi. Não tem nem tema, nada, assim. E aí ele riu. Inclusive não muda de acorde, fica em mi, muda inteiro. E ele riu pra caramba e tal, e a gente tocou o blues, porque pô, ele é um tremendo de um bluesman. Então foi legal, porque foi muito intenso. Foram 3 meses, toda quinta e sexta, das 11 às 4, a aula dele. Fazendo um blues em mi. Os 12 blues compassos em mi. É. Agora vai ser simples. E aí foi legal, porque eu acho que eu pude ter essa coisa de ver muito de perto o cara tocando e, enfim, e outros grandes guitarristas que estavam lá, que também, alguns conhecidos, outros não conhecidos. Então essa coisa da tecnologia também, conhecer Michael Landau, conhecer essa coisa dos pedais, o Allen Hines falando, o papo dos caras era assim, pô, ganhei esse pedal do Landau ontem, trouxe aqui para experimentar. E ainda era, pô, anos 90 ainda a internet, não tinha internet, mas os equipos estavam acontecendo. Claro. Lá foi sim. A grande virada ali né, o Tom Anderson, surto, tava tudo acontecendo ali, né? A NEM. Então foi uma experiência, pra mim, assim, foi um divisor de águas, né? E daí na sequência... Ali você teve aula com o Henderson, quem mais? O Gambale eu tive 2 aulas que foi tipo um workshop, mas tem o Alan Hines, teve o Sid Jacobs, que é um guitarrista mais do jazz, um cara muito bacana, Ross Bolton, aquele cara do funk, um cara chamado Dave Hill também, um tremendo guitarrista de fusion. E aí tinha os caras que passavam pela escola, né? O Calverheim, que tinha, sexta-feira tinha uma aula lá, que era uma aula de improvisação, que aí cada sexta ia um cara diferente para dar essa aula. Improvise Concepts se chamava. Então era legal, porque aí você ficava sabendo na semana, ó, vem fulano aqui. O cara que às vezes estava na cidade, estava em turnê. E tinha os shows, né? E tinha muito show, muita coisa. Então isso foi muito legal, né? Você ficar encostado com os caras ali que são ícones, né? Aí foi todo um processo com a volta, porque a volta ela te deixa muito confuso. Né? Eu lembro que eu gravei as aulas em fita cassete, os japoneses já tinham MD. Eles tiravam um MD pequenininho, né? Tinha aquele Walkman gravando e tal, para depois ficar estudando. Então eu trouxe um puta monte de material e tal. Isso foram anos depois para assimilar. E foi interessante... Você ficou quanto tempo lá? Lá foram 4 meses. 4 meses. Foi um curso intensivo, né? E foi interessante o seguinte, cara, o processo de ir para lá para ter aula, por exemplo, com o Scott, e depois estudar as coisas dele e depois negar, no bom sentido, assim, de ter que desvincular. Teve um ponto que eu não podia mais tocar com extrato, com alavanca, porque eu ia ficar parecido com o cara. E isso começou a me incomodar, porque aí isso reencontra com o que eu tinha lá no começo, com a coisa de criar, de fazer uma coisa própria. Então eu acho que chegar nesse instrumento tem um tanto a ver de um desejo de ter algo diferente, de ter uma voz. E assim, as possibilidades são inúmeras, né, cara? Dentro de cada nicho, de cada segmento da guitarra, pô, são milhares de possibilidades. Então você fica muito perdido. Tem hora que você está mais brasileiro, você está ouvindo as coisas, ouvindo os caras, ouvindo o Ginga, Toninho Horta e tal. Tem hora que você está mais mainstream, ouvindo o Wes Montgomery, e às vezes você está ouvindo um Tom Morello, um negócio que você fala, pô, que diferente, que legal. Então, é muito difícil você falar o que eu quero ser, o que eu vou fazer. Aí chegou um ponto que eu acho que eu comecei a investir mais dentro, mais de dentro para fora. Então eu comecei a tentar falar, bom, que eu gosto de Robin Ford, mas eu não vou tocar blues, eu não sou americano, eu não vou sobreviver disso, eu não vou estar nesse ranking, né? Ao mesmo tempo, pô, eu gosto de Tom Jobim pra caramba, mas pô, minha cultura brasileira é mais pobre do que até de caras de fora. Então o que eu faço, né? Então eu comecei a estudar um pouco mais de harmonia, que eu acho que a harmonia é um caminho que ele é mais neutro, ele é menos tendencioso no sentido da questão técnica do instrumento. E aí começa a cair mais a ficha da música como um todo. Aí você fica mais tranquilo, porque o teu compromisso com a guitarra diminui e o compromisso com a música aumenta. Oh, que interessante isso. E nessa você fala, bom, o que eu preciso de guitarra para estar no compromisso com a música? Aí que eu acho que vem a parte gostosa que talvez eu esteja conseguindo viver hoje, que é, eu tenho alguns trabalhos que eu faço como sideman, por exemplo, que eu tenho que levar uma guitarra com single coil, alguns determinados pedais, tocar naquela onda.
Só que isso tem diminuído. E os outros trabalhos que estão pintando, as pessoas estão me chamando porque querem o som que eu estou fazendo. Do Aquiles. Exatamente. Querem o músico Aquiles. E foi legal porque tem uma cantora que eu adoro, chama Roberta Campos, que tem um trabalho meio folk e está tocando muito na rádio, ela tem um trabalho lindo. E quando me indicaram para ela foi lá e pesquisou. Foi ver quem eu era, foi ver vídeos, essas coisas. E aí eu entrei na banda dela e tal. E aí ela falou, eu pesquisei muito você e é o que eu queria. Então é muito, cara, uma delícia isso, porque aí você entra no trabalho para somar. E não com aquela coisa do tipo, eu tenho que tocar igual a gravação, senão eu tô na berlinda. Que muitos músicos sofrem isso, né, cara? Durante muitos anos aconteceu isso, né? Tem que tocar sempre muito igual, muito engessado nesse sentido. Mas eu acho que isso tem a ver com a busca de cada um, né? Claro. Tem pessoas que têm o dom da cópia. Eu tenho uns amigos, cara, que é impressionante. O cara não improvisa. Ele não é um improvisador, mas, cara, ele tira igual até a respiração do cara. Então, eu acho que tem uma coisa meio de afinidade, né? E também acho que de objetivo, né? De cada um. Mas foi um pouco por aí. Então, acho que todas essas experiências vão somando e você vai tentando achar o seu caminho. E com a questão das aulas, né, que eu dou aula também há muitos anos, você precisa também saber responder muita coisa. Então você vira um pesquisador. Claro. Você tem que conhecer muita coisa, você tem que acumular referências. A gente não sabe tudo, mas você tem que estar uma página na frente ali para você poder oferecer o serviço, né? Então isso foi uma coisa legal também. Eu acho que tudo acabou se amarrando um tanto aí, né? Então tá bom, então vamos tocar tem alguma coisa, alguma composição sua? Tem, essa primeira que eu toquei é uma música minha, tá. do meu último trabalho que chama Cenas, que é um trabalho que na verdade ele é baseado em cenas cotidianas, emocionais, em imagens. Então ele tem todo um contexto, uma amarração nesse sentido. E agora eu vou tocar uma música do meu trabalho anterior, que é um tango. Tá bom. Não é uma música muito guitarrística. Deixa eu só achar aqui o... Tango não tem muito, né? Mas isso vai ser legal. Todo mundo assistindo e prestando atenção, hein? Bem legal, hein? Vamos lá.
Imagina se fosse música de guitarrista, né? Pô, puta som bonito, cara. Parabéns, bonito. Bem legal. Me diz uma coisa. Quando você está compondo, cara, como você realmente procura ter uma identidade, qual é o seu processo de composição? Você vem... É muito mais suor ou é muito mais inspiração? Ou é os dois? São os dois, né? Ali, como que é esse seu processo de composição? Bom, eu acho que a gente é o que a gente come. Uhum. Então não tem muito... Eu não acho que, assim, que eu invente muita coisa. Acho que eu devo regurgitar melodias que eu ouvi minha vida inteira, só que organizadas de uma outra forma, né? Então acho que tem uma parte que, sim, eu estudei algumas regras de harmonia, um pouquinho de contraponto, de tanto... Eu sempre toquei muita melodia, sempre tive que tocar muita coisa, então por tocar muita coisa você vai assimilando, né, melodias e harmonias. Então eu acho que tem três situações assim que acontece. Uma é a situação de você ter uma ideia, um fragmento. Isso acontece muito. E geralmente eu não estou com o instrumento na mão. Aí pego o celular, gravo a ideia, dá uma cantadinha no negócio, e aí vem o início. Você escreve sem instrumento, não? Pouco. Às vezes dá para escrever. É que às vezes eu estou numa situação que não tem nem caneta na mão. Então é mais cantar mesmo, tentar lembrar da ideia. Às vezes surge uma harmonia, seria uma das situações, uma sequência. Às vezes surge um groove ou uma melodia. E às vezes, né, acontece de sair a música meio que inteira. Algumas vezes, né, algumas músicas que eu fiz, eu comecei a tocar, a música começou a sair, aí você começa a repetir loucamente, pra você não esquecer, e a hora que você viu, você de certa forma estruturou. Então, uma maneira que eu sempre trato as minhas músicas é de uma forma muito como se fosse uma canção. Não são músicas complicadas, nem com parte A, B, C, D, aquele monte de coisa. É uma canção que tem uma amarração, começo, meio e fim, normalmente tem um B que é contrastante com o A, e a coisa segue, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu notei na primeira e segunda música, tudo muito ligado dentro de uma melodia, né? Tudo melodia, tudo historinhas, né? Isso. Né? Tudo... Exatamente. E essa música eu fiz descendo a serra, por isso que ela tem essas subidas e descidas de arpejo. Eu tava com uma gig, com 5 carros no carro, eu fechei meu ouvido, comecei a ouvir isso na cabeça e tal. Aí cantei, cheguei no hotel, peguei o instrumento, fiz praticamente os 2 terços e depois terminei. E quando eu gravei, um baterista argentino gravou comigo esse tango, então foi muito legal. Agora, muito fragmento, que nem... até foi legal você ter perguntado isso aí. Tem um som aqui. Ó, surgiu isso aqui, que eu gravei no looping, né? Só isso aqui até agora, que é uma coisa meio afro, né? Aí tem acho que um B. Então as coisas vão se juntando. Então normalmente é o processo que eu faço. Tem fases que eu tô acho que um pouco mais, como todo mundo, né, aberto assim, mais talvez sensível e as coisas pintam com mais facilidade, e tem fases mais difíceis, né, que você tá às vezes num ritmo de trabalho muito grande, que você tá tocando demais e não fica tão gostoso assim, vamos dizer, o processo. Mas eu tenho um compromisso assim com a composição, eu quero continuar fazendo músicas, tento fazer coisas que tem um quê guitarrístico, porque é o instrumento que eu escolhi, mas sempre a ideia é buscar melodia mesmo, coisa que fuja, porque assim, o que acontece? Tem alguns padrões mecânicos que são muito utilizados, já utilizados há 50, 60 anos, e aí eu acho que o primeiro lance é tentar fugir deles, de ser muito arpejado, de ter essa coisa do... Porque a mão, cara, às vezes ela vai mais rápido que a cabeça.
a guitarra não é um instrumento tecnicamente difícil de tocar, perto de outros, como um trompete. Ah, sim, trompete só embocadura 6 meses. Você tem que tirar o som. Então, eu acho que, de certa forma, te deixa numa situação engraçada, porque parece que... E tem a coisa também do consagrado, né? Então parece que você toca aquilo e aquilo funciona. Aí o cara sorri, aí você toca, e você começa a ficar preso, porque você quer agradar todo mundo. Aí você quer agradar o cara do rock, aí entra o cara do jazz no bar, você já quer fazer uma frase de jazz. E no fim você não faz nada legal e não tem consistência, não tem verdade, não tem algo que venha de dentro mesmo, né? E acho que assim, é respeitar muito o momento que a gente está. Né? E se está numa época fértil, tem que mais compor, escrever, gravar, fazer. Eu perguntei isso por causa dessa insistência sua da harmonia e melodia, sempre uma história. Você vê que não tem uma escala soltada ali por ser só pelo fato de estar improvisando, então, puta, jogar meia dúzia de pattern ali para encher um pedaço da linguiça. Não, parece que é tudo pensadinho, né? Por isso que a pergunta em cima desse lance de composição. Estudo, como é que é o seu seu material que você usou para estudar, não o que você está fornecendo agora. Que eu usei para estudar. O que você estudou fora esses 3 mestres, 3, 4, 5 mestres que você estudou lá fora? Na verdade, sim, o meu estudo, acho que ele não foi um estudo exemplar, nem numa sequência muito, dizer assim, que seria o que eu escolheria se eu fosse começar de novo. Né? O que eu faço hoje dando aula, eu tento pegar um caminho muito mais simples do que eu fiz. Grande parte do meu estudo foi prático. Apesar de eu sempre ter tido aula, sempre saber o nome das coisas, buscar, e cara, todo método que pintava eu xerocava, e pô, eu lembro quando saí a primeira Guitar Player em 89, eu peguei um ônibus, fui para Campinas comprar a Guitar Player e voltei para ter a revista, para começar. Então, sempre teve uma busca, uma pesquisa, meio autodidata, mas também ao mesmo tempo ali, tendo aula. Vendo outros músicos tocar, conversando muito com os músicos mais velhos, assim, e a cidade de onde eu venho é uma cidade muito musical, tinha muito músico lá, né? Então, a gente tinha a oportunidade de ver os caras tocando. Então, isso aí ajudou muito. Agora, o que eu senti, assim, que eu tinha que sempre estudar mais, do que saber mais do que eu sabia. E tinha ali um caminho. Então, ter aula com o professor, eu sempre estudei, tipo, 2 anos com a mesma pessoa. Um período. Aí chegava num período que eu falava, bom, tá legal, agora eu tô querendo uma outra coisa. Ou a própria pessoa falava pra mim, agora eu acho que você tem que ter aula com o fulano. Eu lembro que teve um ano da minha vida, cara, que eu estudei 6 horas por dia. Um único ano. Assim, regrado mesmo. Que eu tinha aula com o Jarbas Barbosa. Jarbas Barbosa não é que dava aula em Pinheiros, não, né? Ali em frente à Praça Pan-Americana. Não, desculpa, Praça Buenos Aires. Praça Buenos Aires. Eu tive aula que esse cara já... Linda Angélica. Não, você não sabe se ele morou lá perto de Pinheiros? Não, acho que não. Sempre foi ali na Angélica, não. E ele, bom, tocou na Mantiqueira há muito tempo, toca na banda Mantiqueira. E é um cara Jasmã, mas também tocou Fusion, na época do TNT, naquela tempo do... Cara, acho que eu tive aula. Faísca. Cara, bom, enfim, vai, vamos embora. Ali em Pinheiros também tinha várias escolas, né? Às vezes o cara tinha Não, ele dava aula na casa dele. Ah, é? Você teve aula com ele na casa dele? Na casa dele, no apartamento, na Avenida Angélica. Não. Então, quando eu tive aula com esse cara, que eu tenho certeza que acho que eu tive aula com ele, era numa vilinha. Será que eu estou confundindo? Bom, enfim, vai, vamos embora. Mas aí a gente... Foi um ano que eu lembro que eu pegava o ônibus, ia para São Paulo, tinha aula, 2 horas de ônibus e meia, metrô, e quase 3 horas. Chegava, tinha 1 hora de aula, voltava para Rio Claro, pegava o instrumento e estudava. 6 horas, assim. E foi um ano que eu lembro que eu dei uma deslanchada, assim, em vários assuntos. E depois, pelo fato de sempre ter trabalhado muito e tal, não tinha esse tempo para estudar, né? Essa coisa maravilhosa de ficar tanto tempo. Então eu fui adaptando as coisas. E aí eu estudei harmonia com o Cláudio Leal, que é um dos caras que mais entende de harmonia aqui no Brasil. Fantástico o curso dele. Eu fiz um curso de reharmonização, na verdade. E é legal que ele era um pianista. Então não era um curso... Tinha guitarrista, tinha o Proveta, estudou com ele. Vários caras quentes aí estudaram, Valmir Gil, galera do Sopro, que ele deu muito curso de arranjo. Mas foi muito legal essa visão, porque ele falava muito dos pianistas de jazz, do próprio Tom Jobim.
Então você vai ouvindo um outro registro, né? Então me fez estudar guitarra e pensar muito na coisa dos voices, mais até como pianista do que como guitarrista. E é outra coisa que quebra um pouco a gente, porque a gente tem muito lance do shape, né? Tá. Aí quando você vai tocar coisas mais... São coisas muito do piano, que não são tão assim da guitarra, não são fáceis de fazer na mão, né? E ao mesmo tempo eu tenho uma paixão por Bill Frisell, por isso aqui, ó. Esse vibrato de braço, a corda solta, curtir o som do que o instrumento dá, né? E guitarra é demais por causa disso. Mas então fui juntando tudo, e eu dei essa sequência. Então eu estudei bastante guitarra, depois estudei mais harmonia, aí já tinha ido, né, lá pro JIT, tinha feito toda essa imersão com os caras, voltei ainda na volta, até eu acho que eu tive umas aulas, acho que eu estudei com o Djalma Lima depois na volta, porque o Djalma estava se destacando demais na coisa do jazz, e foi muito legal assim, ter conhecido o Djalma, grande músico, guitarrista. Mas eu também nunca quis ser um cara do jazz, assim, do old school, do mainstream, de tocar, mesmo jazz contemporâneo, né? Então, eu acho que a busca, ela te leva, o estudo é meio reflexo da própria busca. Então foi mais ou menos essa sequência. A música do né? seu coração, o que é? A música que você gosta, que você ouve, o que você ouve? Você, puta, estou a fim de ouvir música, você vai onde? É difícil falar uma música, porque não assim, uma música, mas geralmente tipo, é um estilo que mais te agrada, ou 1, 2, 3, algumas coisas que você ouve muito. Olha, eu posso te falar que eu procuro as coisas que me emocionam. Então, por exemplo, a trilha do Cinema Paradiso, do Ennio Morricone, para mim é uma das coisas mais lindas já feitas, assim, em termos de música. Aí me emociona ouvindo Stevie Wonder, por exemplo. Às vezes ouço uma coisa super simples, como eu falei do Bill Frisell, assim, simples numas, assim, mas que é mais roots, assim, que tem algo da Telecaster meio country, folk, jazz. É difícil, mas é por aí, são as coisas que me tocam, né? Tenho ouvido algumas cantoras francesas de meio esse jazz mais light, assim, meio, não é uma Manouche, mas é uma coisa que tem um quê de pop, assim, né? E Zaz, por exemplo, eu acho maravilhoso o trabalho dela. Então, eu estou sempre aberto para ouvir várias coisas. Como eu trabalho com muita cantora, com cantora, com gente que está ligado também nessas tendências, né? Então eu procuro ouvir porque preciso saber essa linguagem para poder conversar, para poder chegar nos resultados, né? Aprender também, né? Que é super importante, porque tem sempre alguém fazendo uma coisa legal, nova, né? E acho que é isso, cara. Guitarrista, o que você gosta? Cara, guitarrista, eu tenho ouvido menos guitarristas, mas assim, acho que o Bill Frisell é um cara que eu gosto muito, é um cara que toda vez que eu ouço ele me surpreende. Aí tem toda a escola, né? Jeff Beck, que eu também acho um cara que a guitarra fala demais na mão dele. Acho que esses guitarristas mais contemporâneos, o Adam Rogers é um cara muito legal também. Mas eu não tenho ouvido tanto assim, como eu já ouvi de guitarra, né? Eu ouvia guitarra o dia inteiro, né, bicho? O disco do Benson eu furava de ouvir de cabo a rabo, assim, sabia cantar as frases, os solos e tal. E fez parte do momento de colocar pra dentro mesmo, né? Mas eu acho legal, eu gosto muito, tem um cara chamado Jacob Bro, que é um cara que toca pouquíssima nota, mas com muito delay, um jeito diferente da guitarra soar. Acho que eu estou muito nessa fase assim, de poucas notas e essas notas soando grandes e dizendo mais do que a quantidade de notas. Só que aquela história, né? Eu sei que essa história do menos é mais, às vezes é uma muleta. Porque eu acho que mais é mais, sim. Tem hora que você tem que enfiar a mão mesmo, dependendo do trabalho que você está fazendo, cara. Se for tocar um frevo, não tem essa de menos é mais, né? Você vai ter que tocar nota pra caramba, rápido, no tempo, e é isso aí. Então acho que a gente tem que equilibrar, né, conforme o tipo do trabalho, o contexto da música. Mas o grande barato acho que é esse, o poder de escolha, né?
Tá certo. Então vamos fazer mais uma música, depois a gente vai falar sobre o timbre. Aí eu vou mostrar realmente a guitarra de pertinho, para todo mundo ver, os pedais que você trouxe. Tá bom, eu vou, vou tocar uma música agora que eu fiz com um guitarrista que eu sou fã desde moleque e que é um grande amigo, que pra mim é um dos maiores guitarristas assim, brasileiros, que é o Ricardo Silveira. Deixa eu achar só a basinha aqui. Vamos lá. Pode ir? Vamos lá.
Muito legal, os harmônicos bateram, né? Conforme você vai torcendo o braço. Bem legal, bicho. Bonita a música, hein? Parabéns, cara. Vamos falar um pouco da sua guitarra, então, agora. Mostrar a menina que você falou no começo. Vamos lá. Fala dela, fala de madeira. Ela sabe como é que foi feita. Explica aí pra todo mundo. Então, ela é mogno, né? A parte do corpo e o braço. E como se fosse uma Gibson, uma 335, por exemplo. Isso. Né? E ela é cavocada, né? Então foi feito a retirada da madeira, deixando toda essa parte aqui acústica e aqui um monobloco que vem até aqui para dar. Tem um tróculo aí. Isso, para dar sustentação. Aí essa madeira do tampo é grumichava. Esse braço é de ébano. Não, esse braço é rosewood, é um belo rosewood, hein? Olha, então... porque tem muito... É que esse ébano aqui é velho, hein? Será, cara? Nossa. Foi como ébano mesmo. Tô achando ele meio marrom demais pra ser ébano. É a gastura. Nossa. Você vê que aquele ébano... Eu já ouvi falar de um tal de ébano brasileiro, que ele é meio... Tem brasileiro. Uau. Cara, jurava que isso aqui é um rosewood, cara, por causa desses veios. Mas tudo bem, vamos embora. E aí tem esse sistema do busfeting aqui, né? O nut, que a gente tava falando. Isso, que ele é curvadinho aqui, então ele corrige um pouquinho essa região aqui, o dó sustenido, que não afina tão bem. Tá. E aqui é gotô, né? Tarraxa. Mostra atrás pra gente ver como é preso o braço. Legal. Isso é bem legal. São dois parafusos. Dois Arlen, né? Que não dá pra ver, tá um pouco escuro. Mas tudo bem, são dois Allen. Isso. Tá. Aí deixa eu ver o braço. Opa, vamos lá. Tá. E não é colado não, viu, rapaziada? Ele é muito bem feito, é tão justinho. Quando eu vi, eu achei que parecia um braço colado, cara, como uma Gibson, né? Tem cara, né? Mas não é não, parafusado. Parabéns, o cara fez um puta trampo aí, viu, meu? E é uma guitarra leve, né? Bem leve, eu vi. Muito leve. O picape esse aqui foi enrolado, que era um JB, né, que você falou? Exatamente, esse é um 59. O classicão, né? Tá. E ela, aqui tem um afinador, explica qual que é. Tem um N-Tune aqui. Esse afinador, ele muta quando você tá utilizando ele. Né? E aqui tem só de ficar verdinho, né? Ele afina. E aí quando você terminou de fazer, você... Fioque do cacete. Ele volta. Aí é um tone e uma chave de 3 posições. 3 posições. Esse tone é o push-pull pra desligar uma bobina. Dos dois picapes? Não, só do de trás. Só do de trás, da frente não desliga. Não acontece nada. Aí eu uso o tone sempre meio fechado aqui quando eu vou tocar essas coisas instrumentais. Mas dá pra ver tem um som meio de tele aqui, né? E aí quando defasa, para fazer essas ondas mais... Fica bacana também, né? Perfeito. Agora vamos de efeito. Versatilidade. Vamos de efeito. O que você trouxe? Hoje eu trouxe um set bem simples. Que, na verdade, quando eu toco música instrumental, cara, a minha base é delay. Tá. Então tem esse delay aqui. Da Visual Sound, eu uso ele mais como um slap echo, né? Ele também dá ele é mais um eco, também dá um delay legal. Você dobra o tempo da repetição ali. Isso.
Quando eu tô só com ele, por exemplo, aí eu acabo usando mais no long. Tá. Esse aqui já é um delay que eu uso mais, um pouquinho, é um delay analógico, ele é na onda do Deep Blue da Mad Professor. Ele deixa bem molhado, bonito, né? Ele dá uma cauda pro som, principalmente quando você... Sem enquadradar, né? Bem legal, né? É sozinho, bacana, só ele e a guitarra já dá pra fazer muita coisa, né? Som bonito. Isso. A marca, quem é? Essa marca Newtone. Newtone. É um cara de Piracicaba que fabrica o Você Johnny. por acaso endorse dele, alguma coisa do Cara, tipo? eu tenho uma parceria. Tem uma parceria, eu já tenho uns anos que eu tenho usado, divulgado, assim, que ele é um trabalho muito bom que ele faz. O som é bem bonito. Muita qualidade, né? E o drive também é feito por ele. Esse drive é um drive mais low gain, né? Eu uso ele, inclusive, com pouco drive, para essa onda mais de melodia mesmo. Então, tem usado assim, ele até vai um pouquinho mais se eu chamar aqui, mas não é o que eu curto. Eu tenho outros pedais de mais high gain quando eu preciso da pancada. Tá, quem gostou do som que você está tirando e quiser entrar em contato com a Newtone, tem página no Facebook? Tem página no Facebook. O nome do cara é? Falar com Felipe Botany, ou com Johnny. Tá bom, perfeito. E esse aqui eu uso mais para fazer essa onda meio Leslie, né? Essa segunda chave verde. Na verdade ele é um chorus. Ele é um chorus que tem uma velocidade bacana. É um chorus bonito, mais tradiça. Na onda desses chorus mais vintage. Mas eu costumo usar ele meio no talo aqui pra... Até vai meio univibe, né? Um vibrato meio doido. Exatamente. Mas eu acabo deixando mais pra essa onda assim. Faz um som com ele, com essa Leslie. Meio scoff, né? Legal pra caralho. Só final tem guitarra um coma fora já fica. Puta, é o cara. Né? E aí um Loop Station que é quem tá te acompanhando hoje. Isso, eu acabo, quando eu faço, assim, tenho tocado bastante sozinho, tenho tentado tirar mais som da guitarra, né? Então é proposital usar o Loop Station com pouca coisa, não com tipo playback mesmo, né? Mas com coisas de guitarra dobrando, né? Eu me acompanhando. Perfeito, é certo, tá ótimo. Me diz uma coisa, a gente esqueceu de falar, corda, medida de corda e qual corda você usa? Eu uso cordas Elixir, sou endorse da Elixir já há mais de 10 anos. Ah, você endorse dela? Que Isso. legal. E eu usava aquela Nano Tá Web. vendo, Kailê? Elixir, corda boa. Kailê detesta. Mas a Elixir, ela é... Não tem som, não tem... Mas ela ama ou odeia mesmo. É que você sabe que... Pois é isso, né? Guitarrista tem essa com Elixir, né? Tem cara que adora. Eu acho do caralho, porque não me tira o timbre, eu uso por muito tempo, ainda mais que eu gosto muito de single. Tá sempre vivo o som. E agora tem a OptiWeb, que ela tem esse crispzinho igual da Ernie Ball. Cara, você acredita que eu nunca achei ruim a Nano? Sempre achei a Nano Web legal, nunca me incomodou. Acho que sempre porque eu sempre uso amplo meio brilhante, você viu que eu já puxei um brilho ali. Então não tinha esse pepino, mas tem cara que detesta, né, a corda, né? A Elixir, quando chegou no Brasil a primeira vez, cara, eu recebi uma carta dos caras, alguém que indicou, e uma corda. O cara falou, testa aí, responde um questionário. Pô, adorei a corda, fiquei com a corda 4 meses na guitarra, bicho. Então eu falei, pô, essa corda aí não acaba nunca. Mágica, não acaba nunca.
Aí depois de um tempo, né, trabalhando lá na MT, eu conheci o Rodolfo Rocha, porque a gente produziu alguns festivais do IGT lá juntos e tal, ele trabalhava na Guitar Play, e aí rolou de fazer a parceria e tal, e cara, eu sou super feliz mesmo com essa corda. Eu gosto mesmo, já usava antes, então não foi aquela coisa do... E agora você está usando o Optweb? E tô usando o Optweb. Tá. Tô curtindo ela. Ela é um pouco mais pesadinha. Né? Eu senti uma diferença, assim, um pouquinho mais rígida. Na tele ela ficou meio puxada, mas... as pessoas falam isso, ela tem uma tensão um pouco maior, né? Ela é um 10,5, eu acho. Ela tende para uns 10,5. Você usa 0,10? 0,10, isso. Tá. E afinado em 440? 440, afinação normal. Às vezes eu dropo o rezão para fazer um pouco de slide, coisas assim, mas normalmente afinação standard mesmo, né? Então tá bom. Bom, então aqui o ampli que ele está usando hoje é um Mesa Mark II C+, de 1984, na caixa Bug, com 2 falantes. Aqui é um C90 e um V30. Então um ampli que, bem docinho, regulado de uma forma bem doce. Então vamos lá. Deixa eu pôr aqui pra gente continuar o assunto. Cara, vamos falar um pouco do seu trabalho. Quem você está trabalhando agora? O que você está fazendo? Você está aula? Está sendo sideman de alguém? Qual é o seu trabalho? Disco? Como acha você? Como compra seu trabalho? Musical e de professor, de ensino? Fala aí dos seus novos projetos daqui para frente. Conta um pouco pra gente de resumo. Eu tenho alguns trabalhos autorais. Eu tenho 3 CDs, na verdade, autorais, e estou já indo pro quarto, ainda com bastante calma, né? Tentando Trouxe alguma coisa para mostrar? Não trouxe, pelo seguinte, o físico acabou. Tá. Mas eu tô em casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Perfeito. Mas eu tô para colocar tudo no Spotify. Então ainda não tem nenhuma plataforma. Ainda não tá em nenhuma, mas logo vai ter, eu vou deixar tudo organizado. E então essa parte do trabalho autoral tá andando assim. Eu tenho um projeto chamado Jazz Café, que é um duo com um saxofonista. O cara toca alguns tipos de sax, mais clarineta. E esse trabalho está sendo muito legal, assim, porque a gente tem tocado, a ideia Jazz Café veio muito assim, pela minha paixão pelo café, né? Até esse Perozinho tem um cafezinho aí que foi feito aí na encomenda. E dessa coisa do sensorial, né? Que hoje a gente percebe o seguinte, que as pessoas estão consumindo muito a experiência e não só um produto. Então o cara... isso é uma coisa muito legal. Não perca o seu raciocínio, mantendo ele. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo, que para a gente poder se desvincular do digital, da mesmice e tudo, hoje em dia está sendo primordial o material humano, né? Justamente. É aonde você vai conseguir fazer a diferença, né? Pode ser desde modificar pedal até fazer música, ou atender um cara num veterinário, ou sei lá, montar ampli, ou qualquer coisa, ou numa autoescola, que seja. O material humano hoje está fazendo, é o que está dando a possibilidade de você cobrar e ser diferente do que está ao seu redor. Pelo menos é o que eu acho. Né? É o que eu estou vendo, porque, cara, tá todo mundo pode ter carro, todo mundo pode ter guitarra, todo mundo pode ter pedal bom, todo mundo pode ter aula, né? Todo mundo pode ter tudo. Só que esse poder de todo mundo ter tudo está fazendo que todo mundo fique muito igual, né? Com a mesma cara. Isso é verdade. E tem uma confusão também, né? A gente já vai chegar nessa parte da confusão, mas assim, aí a ideia foi, pensando no processo do café, né? Que o cara, você planta, colhe, aí seca, torra, moe e faz todo aquele... para até chegar no que a gente toma, né? Então o processo da música é muito parecido, né? Tudo o background que tem, até o cara pegar um som prontinho ali e consumir. Então eu busquei um pouco essa ideia de, bom, por que jazz café, né? Bom, o jazz é uma música que muita gente tem a coisa do preconceito, porque é música para quem é inteligente, é música para quem entende, ou aquela música chata, é a música do supercine. As pessoas na verdade não conhecem, esse é o grande lance. Muita gente não conhece. E tem um estigma, o jazz é chique, né? Fica uma coisa meio... Porque realmente
o jazz foi consumido por uma alta sociedade nos Estados Unidos na década de 30, 40, e ao mesmo tempo, cara, as festas no Harlem eram regadas a jazz e blues. Então é um estilo que eu acho que ele tem uma profundidade, ele tem muita melodia, e ele pode ser apresentado de uma forma acessível. O que é essa forma acessível? Não entrar na coisa da viagem, daquelas improvisações que é muito do ego, muito da coisa artística, mas não, pensar nele como uma música que vai substituir a música que está tocando no rádio, uma música de má qualidade. Por que tem que ser aquela? Não, pode ser uma outra melhor. Então a ideia é levar para os espaços que são gourmet, que tem a coisa do café e tal. E a gente começou a fazer esse projeto. Eu tenho esse projeto há 3 anos, mas ele se intensificou agora de 1 ano para cá. Eu sei o sax, né? E o sax. Antes era com baixo acústico, e depois passou a ser com saxofone, que abriu mais possibilidades melódicas e tal, né? E aí tem sido um trabalho importante no momento, e é onde eu encontrei um jeito de tocar que eu tenho que fazer muita harmonia, tenho que acompanhar o cara, tenho que fazer os walking bass, tenho que tocar... E a gente não toca só jazz, né? Diz jazz pelo fato de ser instrumental, mas tem um pouco de pop, tem um pouco de música brasileira, a gente faz umas coisas também arranjadas. Temos um show artístico também, mas que inclui um barista, inclui outras atrações, para que a gente possa oferecer uma coisa sensorial, uma coisa de experiência. O cara vai tomar um café com aquele som, é só ali, daquela hora. O resto é só café, ou só som. Então essa é a nossa ideia. E eu acho que a gente descobriu um nicho legal, que está faltando atividade nesse nicho. E está sendo muito bacana, estamos uma agenda bem bacana, estamos tocando bastante. Esse é um dos trabalhos. Isso está só em Campinas ou está rodando fora? Então, começou em Campinas, está forte em Campinas, a gente está fazendo vários shoppings, os cafés, os principais cafés da cidade, mas agora a gente vai estender para outros lugares, né? Vamos fazer em Jundiaí, agora no dia 16, e a ideia é trazer aqui para São Paulo, também levar para os lugares que tem isso. A ideia é ir para a GNT, entendeu? Claro. Fazer um... Não, mas é sério, claro, a ideia é isso aí. É chegar num ponto onde isso seja uma modalidade, como outras tantas que tem, né? Porque eu acho que o gourmet, cara, a coisa da cozinha, você já viu quanta gente para assistir, quanto programa tem de reality show e tudo mais? Porque, cara, a coisa da comida tem muito a ver com algo que está faltando para as pessoas, cara, que é o que realmente entra dentro da pessoa, que é o que realmente ela degusta, porque o resto está muito virtual, né? Mesmo essa coisa das aulas, né, que eu já vou falar um pouco. Além do que está super em alta, meio, não gosto dessa palavra, moda, mas está bastante... Eu acho que até mais que moda, cara, acho que é uma necessidade mesmo, porque as pessoas a moda, ela cozinharem, tá as pessoas fazerem para si, eu acho. É mesmo? Eu acho que tem a moda também, porque tem o que vende, o que... A minha mulher comentou isso há algum tempo atrás, sobre o fato das pessoas estarem interessadas em fazerem a própria comida e ou ter essa alguém, experiência, ou para alguém, para receber as pessoas e tal. Então é esse trabalho. Aí tem a Roberta Campos também, que é essa artista que eu te falei que tem esse som um pouco mais folk, que ela tem uns hits bons aí, aquela de Janeiro a Janeiro, que ela gravou com o Nando Reis, tem outras coisas dela, tem tocado bastante na Nova Brasil e ela tem feito bastante show. Aí tem o trabalho do São Paulo Ska Jazz, que é uma banda que já estou há muitos anos já, tem 2009, eu acho, já são 9 anos aí de banda. A gente está para retomar o trabalho, porque é um grupo grande, são 8 músicos, né? Mas é legal, tem um videoclipe super bacana, depois eu vou te passar. E eu faço muito sub, né? Vira e mexe, o cara liga, velho, tem um som assim, então você pega e vai fazer, né? Vai tocar. E aí o trabalho das aulas é um trabalho que eu já faço há muitos anos. Eu trabalhei 10 anos na MT como coordenador pedagógico, professor de guitarra do IGT. Foi uma experiência muito bacana, pude me aproximar do Moza, que teve aqui há pouco tempo, né? Que é um cara que sabe muito de guitarra, de música, enfim. Então eu conheci muita gente legal por causa da MT, foi excelente assim o período. Mas fechou um ciclo, né? Que tinha que se fechar. E saindo de lá eu montei um curso chamado Guitarra Criativa. Justamente observando um tanto das metodologias, né? Eu sempre fucei muita coisa de metodologia, a ver como é que está sendo aqui, está sendo ali e tal. E parecido com a questão da comida, de você cozinhar para o outro, de você dedicar um tempo para aquela pessoa individualmente, uma de cada vez, é que eu pensei nesse curso de Guitarra Criativa como algo mais personalizado. Então a minha ideia é assim, o cara
a gente marca uma entrevista, eu faço um diagnóstico do cara. Assim, pelo que eu conheço de música, de guitarra e de ser humano, eu consigo entender o que o cara precisa. Né? Falando assim numa boa, né? Eu consigo entender. Não, claro, mas na verdade eu estou trabalhando faz tempo nisso, por isso que eu digo hoje com uma certa segurança de que dá para sacar assim, o que o cara precisa. Então eu tento balancear o tanto de música, o tanto da parte humana, o tanto da necessidade do cara estar perto de alguém tocando. Tudo isso são fatores que determinam o jeito que eu vou ensinar. O material é o mesmo, cara, é pentatônica, é maior, é acorde, isso não muda e não vai mudar, né? Pelo menos por enquanto. Todas as escolas do mundo ensinam assim. Mas eu acho que o que muda, no meu caso, que eu tenho procurado fazer, é justamente isso. É olhar o cara como um universo, aquele cara é aquele cara. Então ele tem o dedinho 3 meio mole, cara. Eu tenho que adaptar para ele tocar de outro jeito, porque ele vai tocar a música do Dire Straits, por exemplo, com aquele dedo mole. E vai rolar. No tempo dele, enfim. Então a ideia é um pouco essa. Para os caras mais profissionais, também eu tenho algumas estratégias de uma espécie de um coaching, vamos dizer assim, porque eu pergunto pro cara, o que você quer? Onde você quer chegar? O que você quer da sua vida? Daqui 2 anos você quer estar onde? Fazendo o quê? Eu quero isso aqui. Então legal, então vamos planejar isso junto e vamos fazer. Vamos botar uma meta, igual fazer um regime, igual fazer um programa de academia, de musculação, dessa forma. Então acho que para mim, hoje, na fase que eu estou, eu acho isso mais importante do que a questão só do virtuosismo. Que tudo bem, que você tem que passar também, tem N exercícios de técnica, coisas que, para aquela necessidade... como diz o Fornari, né? Usar a técnica a favor da música, né? Isso, tem que exatamente. Ter, não tem jeito. O Fornari, beijão, Alex. É um sábio. Você tem que ter, não tem jeito, você é obrigado, você quer fazer determinadas sonoridades, extrair determinadas coisas do seu instrumento, você precisa ter a técnica embaixo da mão, isso Sim, com certeza. Fato. Para o conhecimento harmônico, tem coisas que são legais que assim, às vezes o cara estuda um negócio que ele não vai usar na hora, mas aquilo ajuda ele a ouvir música de outro jeito. O cara começa a entender que uma progressão, quando tem aquele acorde que prepara, por que chega sempre naquele momento e tem aquela preparação, né? Porque ele já está entendendo que isso acontece. Então ele sai do alienado, do cara que não tem nenhum conhecimento, e que todo mundo pode ter, né? Então por isso que todo mundo pode estudar música, tem excelentes professores no mundo, né? Aí ele passa por um outro estágio, daí já começa a entender melhor. Aí tem o estágio mais avançado, né? Acho que é bem por aí, assim, o trabalho. Aí eu montei um curso online de videoaulas, na verdade, que eu ainda estou fazendo, não está totalmente pronto, mas eu já tenho bastante coisa, bastante material. E esse curso, na verdade, eu fiz o seguinte, eu chamei de box. Então tem box 1 de improvisação, box 2, aí box 1 de harmonia. E cada box é um conjunto de vídeos. Cada vídeo tem vídeo que tem 5 minutos, tem vídeo que tem 12, 13, 10. Por quê? Porque eu tento fechar um assunto dentro de um determinado tempo para que o cara pegue aquele tempo e consiga resolver aquele assunto em pouco tempo. Pela realidade que a gente está vivendo hoje, que as pessoas não têm tempo, é muita oferta. Assim, o cara entra, você vai pesquisar qualquer coisa hoje. Você vai pesquisar, eu quero comprar uma coleira com sensor para o meu cachorro. Você vai entrar na internet, já cansa só de ver a lista que tem, né? Nem sempre o primeiro do Google é o melhor, mas... uma quantidade de opção absurda para tudo. Exatamente. Então na música acontece muito isso. O cara vai pesquisar curso online, cara, aquele monte de coisa. Então se não tem uma indicação, se não tem alguma coisa que leve o cara para aquele lugar, é muito difícil ele tomar uma decisão. E esse cara acaba não fazendo nenhum. Tem um cara, bicho, que ele demorou 2 anos para ter aula comigo, porque durante 2 anos ele ficou pesquisando. Ele me ligou, ele mandou e-mail. Daí ele tomou a decisão. Deixa o cara, tá livre, tudo certo. Por quê? Por causa dessa confusão, por causa desse tanto esse excesso, né? Uhum. Então é aquela história, tudo tem os dois lados. A internet é maravilhosa, né? Acho que tudo que ela está trazendo e, nossa, comunicação, cara, puta, maravilhoso. Eu sou fãzaço. Mas é coisa de você saber usar, né? Que tem que dar uma filtrada, né? Acho que esse aí é o ponto. Então são esses trabalhos e as aulas presenciais de aula, como é que te acha? Você fora o curso, você tem presencial, fala disso. Eu tenho um site
chamado guitarracriativa, né, .com. Ele está fora do ar no momento porque eu estou reformulando ele pro ano que vem. Resolvi dar uma repaginada e tudo mais. Mas me acha por aí, ou Facebook, Instagram, tá como Aquiles Faneco, Guitarra Criativa. Os dois, Aquiles Faneco. Os dois dá para encontrar, né? Lá tem telefone, tem e-mail, deixei tudo no jeito, né, para isso. Costumo fazer aula por Skype, tem pessoal de fora, de outros estados, né, que a gente faz esse trabalho. E as aulas presenciais eu estou fazendo em Campinas, é um espaço lá que eu dou aula toda semana. Então tá bom. Mais alguma coisa, que tem alguma parceria? Quer falar alguma coisa ou vamos fazer um som? Não, cara, acho que tudo então certo. Tá bom. Então vamos fazer um som para depois a gente fechar. Tá joia, então. Pode uma música legal aí. Beleza. Deixa eu ver se tá aqui. Vou tocar uma música de um baixista chamado Jamil Joanes, chama De Ombro. O Arthur Maggi gravou essa música e sempre toca. Uma música muito legal porque ela começa em funk, vai pra samba e depois vira reggae. Pronto, produção. Deixa eu ver se tá legal o volume aqui. Vamos embora. Bora lá? Vamos lá.
Fica de pé aí, queridão, vamos fechar aí. Bom, mais um Ao Vivo Lencada termina. Hoje com essa pessoa maravilhosa, esse músico fantástico. Aquiles, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tenho certeza que, bicho, você ajudou muita gente, enriqueceu bastante o pensamento de muitos músicos e ajudou a fomentar na cabeça, tipo, vamos fazer música boa, que é isso que interessa. A gente está carente de música boa e a gente precisa fazer alguma coisa para fazer música boa. Porque ficar só falando e reclamando das porcarias não resolve nada. A gente tem uma missão, né? Pois então, é, vamos cumprir. A gente nasceu para isso, para fazer música. Então, cada um dentro da sua possibilidade. Cara, muito obrigado. Foi um prazer absurdo. Eu que te agradeço. Adorei vir aqui. Puta som, puta bom gosto. Parabéns. Você toca Obrigado. muito. Valeu o Paulucci por ter indicado. Cara, sensacional, valeu. Carinha, moleque manja tudo, sabe tudo antes até de ter o bagulho na mão. É verdade. Tava falando da GT Mil, os caras estavam falando, meu, o moleque já sabia mexer, nem tinha chegado o bagulho aqui, ele já sabia mexer. Não, ele que é sensacional. Então valeu. Isso aí, valeu, rapaziada. Valeu.